Quando uma pessoa completa 60 anos, sua vida pode se transformar de maneiras completamente inesperadas. Para alguns, este período se torna uma época de florescimento, onde se sentem mais saudáveis, felizes e realizados do que nunca. No entanto, outros enfrentam sérias dificuldades. Acordam todas as manhãs com uma sensação de perda, falta de motivação e incerteza sobre o que o dia trará. A diferença entre esses dois grupos de pessoas não se resume à sorte. Ela reside na presença de certos elementos-chave que sustentam sua saúde, mentalidade e bem-estar geral. Neste material, abordaremos em detalhes os 5 componentes essenciais para qualquer pessoa que tenha ultrapassado a marca dos 60 anos, a fim de evitar a infelicidade. Não se trata de luxos ou objetivos inatingíveis. São aspectos fundamentais de uma vida plena que muitos ignoram até que seja tarde demais. Sem esses pilares, a existência pode se tornar uma fonte de frustração, solidão e até mesmo levar à deterioração da saúde. Mas quando esses elementos estão presentes, cada dia se enche de significado, alegria e profunda satisfação. Recomenda-se ler até o fim, pois o último ponto é frequentemente negligenciado até que a pessoa acorde um dia e perceba que perdeu parte de si mesma. Ao final desta leitura, o leitor terá uma compreensão clara do que realmente importa e como garantir a presença desses componentes vitais por muitos anos. Vamos começar. Um forte senso de propósito. Após os 60 anos, a vida inevitavelmente assume um ritmo diferente. Por décadas, a maioria das pessoas esteve imersa na criação dos filhos, na construção de uma carreira e no cumprimento de inúmeras responsabilidades. No entanto, com a aposentadoria ou quando os filhos deixam o lar, ocorre uma mudança significativa. Os dias estruturados que antes davam um sentido claro à vida começam a desaparecer gradualmente, e para muitos, isso pode resultar em uma sensação de vazio profundo. É por isso que ter um forte senso de propósito se torna absolutamente essencial. Sem ele, os dias podem parecer infinitamente longos, a motivação diminui visivelmente e até a saúde física pode começar a deteriorar-se. Vale a pena refletir. Quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que lhe vem à mente? Sente antecipação pelo dia que se inicia ou se sente perdido, sem saber o que fazer? Numerosos estudos demonstraram convincentemente que pessoas com senso de propósito bem definido vivem mais, sofrem menos de depressão e até têm menos doenças crônicas. Não se trata apenas de se manter ocupado. O principal é a sensação de que a vida ainda tem valor, que cada ação diária está cheia de significado. Como exemplo, podemos citar Richard. Ele se aposentou aos 65 anos após uma longa e bem-sucedida carreira em finanças. No início, ele desfrutou da liberdade recém-descoberta, permitindo-se acordar tarde e relaxar. No entanto, após alguns meses, a inquietação o dominou. Ele sentia falta de estrutura, da sensação de realização. Então, um dia, decidiu se tornar mentor de jovens profissionais em um programa de negócios local. De repente, ele tinha uma razão forte para se levantar de manhã. Sua energia retornou, sua mente permaneceu afiada e, o mais importante, ele se sentiu valioso e necessário novamente. Nisso reside o enorme poder do propósito. É importante notar que o propósito não precisa estar ligado à atividade profissional. Pode ser voluntariado, aprender uma nova habilidade, ajudar os netos, escrever, pintar, jardinagem. Absolutamente qualquer atividade que provoque um sentimento de envolvimento e dê a sensação de contribuição. O principal é acordar todas as manhãs sabendo que há algo significativo a fazer. Sem propósito, a vida após os 60 pode começar a ser percebida como um movimento lento em direção ao inevitável. Mas com ele, cada dia se transforma em uma nova oportunidade. Oportunidade de crescer, de dar e de desfrutar da vida pela qual a pessoa tanto trabalhou. E o mais maravilhoso, nunca é tarde para encontrar um novo sentido na vida, independentemente da fase em que ela se encontra. 2. Conexões sociais significativas. Um dos erros mais comuns e graves cometidos por pessoas após os 60 anos é o auto-isolamento. Talvez a aposentadoria mude drasticamente suas interações diárias, amigos antigos se mudem para outras cidades, ou membros da família estejam absorvidos em suas próprias preocupações. Seja qual for o motivo, muitos idosos descobrem que passam muito mais tempo sozinhos do que jamais imaginaram. E embora uma solidão moderada possa ser uma fonte de paz, seu excesso pode se tornar verdadeiramente perigoso. A ausência de conexões sociais significativas não afeta apenas negativamente o humor. Ela pode minar seriamente tanto a saúde física quanto a mental. A solidão está associada a uma série de problemas, desde pressão alta e função imunológica enfraquecida até um risco aumentado de desenvolver demência.
Pesquisas demonstram convincentemente que a solidão crônica pode ser tão prejudicial ao corpo quanto fumar 15 cigarros por dia. E o mais alarmante, muitas pessoas nem sequer percebem que isso está acontecendo. Elas se convencem de que está tudo bem, que gostam de sua independência. No entanto, com o tempo, essa falta de conexão começa a cobrar seu preço. Elas riem menos, participam menos de conversas, e gradualmente, seu mundo se restringe. Consideremos o caso de Margarete, uma viúva de 72 anos que, após a morte do marido, passava a maior parte do tempo em casa. No início, ela desfrutava do silêncio, da liberdade de fazer tudo no seu próprio ritmo. Mas à medida que os meses passavam, a inquietação a dominou. Ela notou que falava menos, sentia-se menos motivada e até perdeu o interesse por hobbies que antes amava. Então, um dia, ela se juntou a um grupo de caminhada local no parque. No começo, eram apenas conversas casuais com estranhos, mas logo ela passou a esperar ansiosamente por esses encontros. Ela fez novos amigos, compartilhava histórias, ria mais frequentemente, e de repente a vida lhe pareceu mais leve e brilhante novamente. Conexões sociais não significam necessariamente uma agenda lotada ou saídas constantes. Trata-se de qualidade, não de quantidade. Alguns bons amigos, um grupo de interesse coeso ou até mesmo telefonemas regulares com membros da família podem fazer uma diferença colossal. O principal é a consistência. Ter pessoas em sua vida que se importam genuinamente com você, compartilham momentos e o lembram de que você não está sozinho. Se a pessoa se encontra isolando-se, é extremamente importante fazer um esforço para restabelecer conexões. Pode-se entrar em um clube, inscrever-se em cursos, fazer voluntariado ou simplesmente entrar em contato com um velho amigo. No início, pode parecer desconfortável, mas um telefonema ou um convite aceito pode mudar tudo. A vida é feita para ser compartilhada, e após os 60 anos, fortes laços sociais não são apenas agradáveis, são vitais. 3. Força física e mobilidade. Após os 60 anos, a forma como uma pessoa cuida do seu corpo determina diretamente a liberdade que terá nos anos seguintes. Algumas pessoas erroneamente acreditam que enfraquecer, ter reações mais lentas ou sentir-se mais cansado são partes inevitáveis do processo de envelhecimento. No entanto, a verdade é que a perda de força física e mobilidade não é apenas envelhecimento, mas sim uma consequência da falta de ações corretas para mantê-las. E se não priorizar sua saúde física agora, isso inevitavelmente cobrará seu preço mais tarde. A deterioração não acontece instantaneamente. Primeiro, manifesta-se em pequenas coisas: a necessidade de sentar-se com mais frequência, dor após carregar compras, perceber que as escadas exigem mais esforço do que antes. Então, antes que a pessoa perceba, essas pequenas dificuldades se transformam em verdadeiros obstáculos. Tarefas simples, levantar-se de uma cadeira, caminhar pela quadra, até abrir uma lata, começam a parecer uma luta. E uma vez que a mobilidade é perdida, é incrivelmente difícil recuperá-la. Como exemplo, podemos citar Paul, um homem de 68 anos que antes levava uma vida ativa, mas parou de se exercitar após a aposentadoria. No início, ele não notou grande diferença, mas com o tempo começou a se sentir mais fraco. Suas pernas estavam rígidas pela manhã, ele evitava longas caminhadas devido a dores nos joelhos e percebeu que se apoiava nos braços para se levantar da cadeira. Então, um dia, ele tropeçou nos degraus de sua casa, não porque fossem muito altos, mas porque suas pernas não eram fortes o suficiente para reagir rapidamente. Foi então que ele percebeu que não estava apenas envelhecendo, mas perdendo sua independência. A boa notícia é que a força e a mobilidade podem ser melhoradas em qualquer idade. Nunca é tarde para começar. Exercícios simples, caminhada, treinamento de força leve, exercícios de equilíbrio, podem ajudar a manter os músculos fortes, as articulações flexíveis e o corpo capaz de lidar com as tarefas diárias. Pesquisas mostram que idosos que praticam treinamento de força regularmente têm menor risco de quedas, melhor saúde cardíaca e até mesmo melhora na função cerebral. E o que muitas pessoas não percebem é que a perda de massa muscular não é apenas fraqueza, ela afeta diretamente o metabolismo, o nível de energia e até a função imunológica. Quanto menos músculos uma pessoa tem, mais lento é seu metabolismo, o que facilita o ganho de peso e dificulta a manutenção da energia. E um sistema imunológico mais fraco significa que o corpo se torna mais vulnerável a doenças, lesões e requer um tempo de recuperação mais longo. Então, como começar? É bastante simples. Recomenda-se caminhar 20 minutos todos os dias, fazer alguns agachamentos ou elevações de pernas enquanto assiste televisão, ou tentar exercícios leves com pequenos halteres. O objetivo não é se tornar um fisiculturista,
mas manter o corpo forte o suficiente para uma vida ativa e independente. Cada esforço, por menor que seja, acumula-se com o tempo, e quanto antes a pessoa começar essas ações, maior controle ela terá sobre sua mobilidade e independência nos anos seguintes da vida. 4. Estabilidade financeira e paz de espírito. Uma das fontes mais significativas de estresse para pessoas que ultrapassaram a marca dos 60 anos é muitas vezes, não tanto a saúde, mas a situação financeira. Mesmo que uma pessoa tenha trabalhado arduamente toda a vida, economizado todos os meios possíveis e planejado cuidadosamente a aposentadoria, as preocupações financeiras podem surgir de forma imperceptível. As despesas não desaparecem apenas porque a atividade profissional cessa. Ao contrário, para muitos, elas até aumentam. Contas médicas, manutenção da casa, emergências imprevistas, tudo isso se acumula. E se a pessoa não estiver preparada financeiramente para esses desafios, o estresse por si só pode afetar negativamente sua saúde, relacionamentos e senso geral de segurança. Aqui está a dura realidade. Estabilidade financeira não é apenas ter uma conta bancária impressionante. É a consciência de que a pessoa está protegida. É a capacidade de lidar com despesas imprevistas sem pânico. É a confiança de que não será necessário depender de outros ou fazer mudanças radicais no estilo de vida habitual para sobreviver. Pesquisas demonstram convincentemente que o estresse financeiro pode aumentar significativamente o risco de doenças cardíacas, transtornos de ansiedade e até mesmo deficiências cognitivas. E, no entanto, muitas pessoas preferem evitar pensar em suas finanças até que uma crise as force a isso. Consideremos o exemplo de Bárbara, uma mulher de 70 anos que acreditava que suas economias de aposentadoria seriam suficientes. Por muitos anos, ela viveu confortavelmente, cobrindo suas necessidades básicas sem muita preocupação. Mas então seu telhado precisou de um reparo capital, e logo depois ela recebeu uma conta médica inesperada. De repente, ela descobriu que estava gastando suas economias muito mais rápido do que esperava, e a ansiedade a dominou. Cada compra causava stress. Cada conta adexava nervosa. A pressão financeira não se tratava apenas de dinheiro, mas afetava todo o seu bem-estar. Mas há boas notícias. A segurança financeira pode ser construída mesmo em idade avançada. Tudo começa com uma profunda compreensão da sua situação atual. Se a pessoa não revisou suas finanças há muito tempo, vale a pena dedicar um tempo para sentar e analisar cuidadosamente tudo: suas economias, despesas atuais, investimentos e quaisquer potenciais custos futuros. Entender o que se tem e o que pode ser necessário pode trazer clareza e ajudar a tomar decisões informadas antes que os problemas surjam. Outro fator-chave é a minimização de despesas desnecessárias. Muitas pessoas pagam a mais por vários serviços e produtos sem perceber: seguros, assinaturas, serviços que não precisam mais. A redução de até pequenas despesas pode se acumular ao longo do tempo, criando uma importante reserva de segurança para emergências. E se a pessoa está preocupada com a possibilidade de esgotar suas economias, vale a pena considerar opções de renda parcial. Muitos aposentados encontram alegria e novo sentido em pequenos trabalhos, consultoria ou até mesmo transformando seus hobbies em fontes de renda. Por fim, não se pode ignorar a importância de ter um plano para despesas médicas e de cuidados de longo prazo. Os custos de saúde podem se tornar um dos maiores fardos financeiros na idade avançada, e ter o seguro certo ou uma estratégia financeira bem pensada pode fazer uma enorme diferença na capacidade de lidar com essas despesas sem estresse. A tranquilidade financeira não são apenas números no papel, é a verdadeira liberdade. É saber que, aconteça o que acontecer, a pessoa controla seu futuro. E quando essa segurança está presente, todo o resto na vida parece um pouco mais fácil. 5. Senso de crescimento pessoal e curiosidade. Após os 60 anos, muitas pessoas cometem o erro comum de acreditar que seus melhores anos ficaram para trás. Elas se acostumam a uma rotina estabelecida, evitam novos desafios e param de se forçar a aprender ou experimentar algo novo. E, a princípio, isso pode não parecer um problema sério, mas com o tempo, algo preocupante acontece. Elas começam a se sentir estagnadas. A vida se torna monótona, a emoção, a curiosidade, a sensação de progredir lentamente se desvanecem. E quando isso ocorre, afeta não apenas o humor, mas também o funcionamento do cérebro, o nível de energia e até o estado geral de saúde. Aqui está a verdade inegável: no momento em que uma pessoa para de aprender, ela começa a regredir. Pesquisas demonstraram convincentemente que manter a mente ativa, seja lendo, aprendendo novas habilidades ou simplesmente mantendo a curiosidade, pode reduzir significativamente o risco de deficiências cognitivas e doenças como a demência. Não se trata apenas de se manter ocupado, trata-se de crescimento contínuo.
Trata-se de preservar aquela parte de si que próspera com descobertas, desafios e a sensação de realização. Tomemos Thomas, um engenheiro aposentado de 74 anos. Após décadas trabalhando em projetos complexos, ele de repente se viu sem nada para fazer. No início, ele desfrutou do descanso, mas acabou sentindo-se inquieto. Ele não tinha motivos para se desafiar, nem metas reais. Então, um dia, decidiu se inscrever em um curso básico de marcenaria em um centro comunitário local. O que começou como um simples hobby se transformou em algo mais. Ele construía móveis para seus netos, fazia presentes para amigos e até começou a vender pequenas peças no mercado local. Mas, além disso, ele se sentiu vivo novamente. Aprender algo novo lhe deu propósito, confiança e uma nova perspectiva sobre a vida. O crescimento pessoal não significa necessariamente voltar à escola ou assumir grandes projetos. Pode ser tão simples quanto ler novos livros, aprender um novo idioma, dominar um instrumento musical ou até mesmo tentar resolver diferentes tipos de quebra-cabeças ou desafios mentais. O objetivo não é a perfeição, mas o envolvimento. Trata-se de permanecer interessado na vida e manter a mente afiada, o fluxo criativo e expandir seu mundo em vez de deixá-lo encolher. E o que a maioria das pessoas não percebe é que a curiosidade mantém a juventude. Pessoas que permanecem engajadas no processo de aprendizado tendem a ser mais otimistas, mais adaptáveis e até mais sociáveis. Isso oferece tópicos para conversas, algo para esperar ansiosamente e uma razão forte para permanecer entusiasmado com o futuro. Portanto, vale a pena perguntar a si mesmo: quando foi a última vez que você aprendeu algo novo simplesmente por prazer? Quando foi a última vez que você se desafiou de uma forma que o deixou orgulhoso? Se faz muito tempo, talvez seja a hora de explorar algo novo. Porque a verdade é que, assim que a pessoa para de crescer, ela começa a definhar. Mas quando ela continua a se forçar a aprender, explorar e permanecer curiosa, a vida continua a recompensá-la, independentemente de quantas velas há em seu bolo de aniversário. Considerações finais. Analisamos detalhadamente os 5 aspectos cruciais que são absolutamente necessários para qualquer pessoa que tenha ultrapassado a marca dos 60 anos, se ela aspira a viver uma vida feliz e plena, um forte senso de propósito, conexões sociais significativas, força física e mobilidade, estabilidade financeira e crescimento pessoal contínuo. Cada um desses elementos desempenha um papel decisivo na formação do futuro. Sem eles, a vida pode começar a parecer vazia, estressante e até isoladora. Mas quando estão presentes, cada dia é mais satisfatório, mais agradável e mais alinhado aos desejos individuais. Agora, vale a pena dedicar um minuto para refletir. Quais dessas áreas já estão presentes em sua vida e em quais, talvez, seja preciso trabalhar um pouco? Você acorda com um senso de propósito? Há pessoas em sua vida que realmente o apoiam e inspiram? Você cuida do seu corpo, mantendo-o forte e móvel? Sente-se financeiramente seguro o suficiente para desfrutar da aposentadoria sem preocupações? E, o mais importante, você continua a crescer como pessoa, a aprender, a explorar e a se desafiar? Se algo está faltando, não espere pelo algum dia para começar a fazer mudanças. Pequenos passos, dados hoje, podem levar a enormes melhorias na felicidade, saúde e bem-estar geral. O principal é permanecer engajado, conectado e continuar avançando. Porque a vida não para aos 60 anos. Em muitos aspectos, ela apenas começa.